Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos sentar. Nós temos mais uma pergunta que nós queremos partilhar. Eita. A pergunta fugiu. Deixa eu ver se eu lembro. Que coisa. Eu larguei de cima da mesa. Ah, meu Deus. Hã? Mas não. Mas a pergunta eu tinha lido. Resumidamente, um questionamento sobre a existência de Deus. Se Deus existe, alguma coisa assim. Mais ou menos, não é? Desculpe, quem me deu o papel. Achei. Me disseram que nenhuma pessoa na hora da morte lembrará de Deus. Que na hora da morte ninguém lembraria de Deus. É certo e errado. É certo porque se a pessoa espera lembrar Deus na hora da morte, ele não vai lembrar. Tomamos, por exemplo, os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus. Os 2 eram ladrões. E um deles, na hora quase de expirar, olha para Jesus dizendo: tu não és Deus. Nós ouvimos tanto coisa que diz que fez. Agora então desce dessa cruz e nos também liberta. E outro ladrão recrimina-lo dizendo: tu nem temes a Deus. Nós estamos aqui porque somos merecedores. Ele nada fez. E supliquei ao Senhor: lembras-te de mim quando estivesse no paraíso. E a gente dizia que é o ladrão mais sortudo da vida. Porque conseguiu até roubar o céu na última hora. Só que ele conseguiu roubar o céu na última hora porque ele sempre desejou o céu. Ele sempre buscou o céu. Por isso que naquela última hora lhe vem a vontade, esse desejo do céu. Outro nunca desejou? Fazia piadas com aquele que escutava, podemos assim dizer. E tanto que na hora da morte ainda continua fazendo piada. O bom ladrão, que se tornou um bom ladrão, ouve do Senhor: hoje estareis comigo em paraíso.
Então, aquele que não tem, durante a sua vida, uma construção, uma busca, não vai achar que na hora que ele vai morrer, ele vai lembrar de Deus. Aquele que tem, na hora da sua morte, tudo aquilo, bagagem que ele tem acumulado, virá à tona. O fato é, por isso que está errado. O fato é que no momento da separação do corpo e a alma, tem um pensador filosófico, Platão, ele diz que a alma está como se fosse cárcere no corpo. Santo Agostinho, de uma maneira indireta, afirma isso. A minha alma está inquieto até que repousasse em ti, Senhor. Para que nós pudéssemos morrer, algo tem que acontecer. A separação violenta entre o corpo e a alma, mesmo quem dormiu e fechou o olho. Há uma violência que ocorre. A violência é que o corpo que antes é animado, vivificado pela alma, agora sente que o princípio vital dele vai sair. E nesse momento, todos, os bons e os maus, querendo eu ou não, vem o momento mais triste, ou mais alegre na vida do sujeito. Porque, como se fosse um relâmpago, o Senhor permite com que uma vez que o corpo e a alma estão se deixando o corpo, antes dessa separação final, o corpo que é a razão de delimitação para a alma é uma faculdade espiritual, o Senhor permite com que ele tenha um glance, um relâmpago do conhecimento pleno dos seus atos. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus não condena ninguém. Nesse momento, a pessoa mesmo sente o seu lugar. Então, é errado porque não diria que lembrará de Deus, mas Deus fará presente, ele querendo ou não. E obviamente, a luz de Deus que se faz presente, não tem como ele negar, mesmo que ele tenha negado ao longo da vida. Então, na verdade, a pessoa, no momento da sua morte, quando a alma se separa do corpo, e a alma como faculdade espiritual, imortal, carrega consigo toda a memória, todo o conhecimento, todo acerto. É como se fosse um pendrive, onde você armazenou tudo e de repente aquele pendrive entra no computador e faz vrum. Aí, quem sabe grita: Deus, misericórdia, tem piedade de mim. Ou ele não saberia dizer: Deus, tem piedade de mim, porque ao longo da vida nunca diz: Deus, tem piedade de mim. Eu acho que é isso que eu quero responder. Não sei se respondi ou não.
Mas na hora da morte, Deus se faz presente. No sentido que a alma tem conhecimento pleno daquilo que ele é, de onde ele vem. E a alegria dessa alma é retornando de onde ele vem. E a sua tristeza é justamente não retornando de onde ele vem. Aí a palavra diz: alguns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Mas essa sentença é ele mesmo que concede a si mesmo. Ok? Entenderam ou não? Tá. Acho que a perguntas acabou. Ou tem alguém que quer trazer alguma coisa antes que nós pudéssemos? Já estamos quase encerrando, chegando no final do nosso retiro. Então esse seria um momento bom. Se quiserem. Uma outra realidade que alguém comentava para mim na descida, se Deus existe ou não, por que há tantos males? Essa é uma pergunta que sempre vai existir. Sempre vai existir porque, primeiro, a noção que nós temos Deus como onipotente é uma noção um pouco mal compreendida. A noção de Deus como onipotente é como se fosse aquele que vai se mexendo em todas as realidades. O que nós vamos entender é o princípio, o meado e o fim. O princípio nós vemos como a criação, e qual a quem recebe a administração da criação? Quem? Quem recebeu a administração da criação? É gente. Quem é que recebeu a administração da criação? Hã? O homem. O homem. Deus criou e coloca ele como administrador de tudo. E aí eu falava que a criação procede de Deus. A ação de aperfeiçoamento da criação procede de você. Uma simples resposta é: cada um de nós temos consequências dos atos. Nós temos a nossa existência desde pequeno. Reconhecemos a ação de Deus em nós. E na medida que nós vamos crescendo, vamos exigindo uma certa autonomia nossa. E dessa autonomia, nós começamos a fazer o mau uso dele. A bendita liberdade, que nós falamos que é liberdade, que é meramente uma libertinagem. E isso aqui vai levando à existência do mal. Então Deus não é a razão do mal. A razão do mal sou eu e é você. Chesterton uma vez foi perguntado: qual o mal do mundo? Sabe o que ele respondeu? Eu. It's me. Qual é o mal do mundo? It's me. É você, é eu. Então, o mal do mundo não está da procedência da sua criação, que na sua criação diz que tudo era bom. Quem que é administrador desse mundo
é você. Tanto é que sua vida não é o mal. Qual é o mal da sua vida? Você mesmo. Porque você é administradora da sua própria vida. E quando nós reconhecemos que nós que estragamos o que é bom que Deus fez, a gente simplesmente cala a boca. E olha sobre a nossa consciência e começa a arrumar. E não começa a criar meramente fugas de querer permanecer no mal e dizendo Deus não existe. Ah, porque o mal existe. Se Deus não existisse, por que tem fome? Se tem fome, quem está tirando o direito daqueles que deveriam comer? Pessoas. Pessoas. Então, o sentido da justiça encontra na omnipotência de Deus a sua ação plena e a capacidade plena. Mas lembra que essa capacidade e todo esse poder de Deus encerra onde? Encerra onde? Morte não. Encerra onde, meus irmãos? No exercício da sua liberdade. Porque ele não vai violar a sua liberdade, nem Deus. Só que nisso, estamos todos na mesma praia. Eu vou colocar bomba na praia. Bomba explode, vai cair na cabeça de alguém. Você pode ser a causa daquela bomba ou pode não ser. Não importa. Por isso, quando nós falamos de mistério do corpo, é a realidade desse mistério do corpo como humanidade. Cada um de nós é uma pessoa, ela é uma pessoa, ela é uma pessoa, ela é uma pessoa. Ele é homem, ela é uma mulher. Mas o que é geral para todos nós? Somos humanos. E dentro dessa humanidade, entremos como se fosse num copo onde todo mundo está presente. A minha ação, mesmo aqui na América, atinge a humanidade, mesmo estando em Nigéria, de uma maneira ou outra. E quando a humanidade esquece isso e acha que a sua ação é meramente isolada. O Brasil. Agora aposentados sendo pagos fraccionados, parcelados. Tem estados que não têm dinheiro nem para pagar funcionários públicos. Aqueles velhas, aquelas senhoras, aqueles senhores, que mal eles fizeram? Nada. Agora alguém fez mal no Brasil? Fez. E consequência desse mal, então, gera. O que eu estou dizendo, queridos irmãos e irmãs? Nós temos um mal, mesmo que seja privado, mas ele gera um efeito coletivo e social. Isso é humanidade. Por isso a humanidade vai mudar a partir de mim, a partir de ti. Não espera grande mudança. Por isso Chesterton diz, o grande mal sou eu. E se eu, que sou o grande mal, da humanidade mudar, e você mudar, e você mudar, e você mudar, e você mudar, a comunidade aqui muda, de repente, a mudança vai se estendizando. E assim como o mal gera uma consequência social e coletiva, o bem também vai gerar uma consequência social e coletiva de transformação. Então Deus não é culpado. Nós mesmos somos culpados. Com isso, eu acho que as perguntas que me vieram foram sanadas. Se não tiver nenhuma outra pergunta, eu levo para que nós pudéssemos fazer então a nossa última reflexão para esse retiro.
Lembrando que retiro depende de cada um de nós. O retiro é simplesmente nós temos um momento de refletir, que essas reflexões temos que levar para casa. É igual assim como faz a vaca. Depois começa a ruminar. Tira de dentro e chakram. Precisa mastigar, refletir e começa a colocar pontos concretos de algumas coisas que eu trouxe para mim. Senão vai ser mais um retiro, mais um momento que nós somos mexidos, aí vai parecer aquela parábola de sementes que são semeados, alguns caem numa terra, gemina, mas como não tinha raiz, logo murcha e morre. Então é preciso de tudo aquilo que nós temos ouvido ao longo desses dias, desses finais de semana, sobre as 3 virtudes teologais. E agora nós vamos tocar um pouquinho em outras virtudes, inclusive os cardeais, para que nós pudéssemos então estabelecer para nós alguns elementos concretos para poder então colocá-las em prática, ou esforçando para colocá-las em prática.